Histórias naturalmente são contadas seguindo uma estrutura padrão: começo, meio e fim. É o arco clássico dos 3 atos que guia a narrativa da apresentação ao clímax e, por fim, à conclusão. O cinema de terror encontrou nessa estrutura uma de suas formas mais marcantes: as trilogias. Prepare a pipoca e apague as luzes, porque está começando mais um episódio do 3º ato do Clube do Cinema do Universo Pânico. No terror, cada capítulo de uma trilogia traz novas sombras, novas vítimas e novas camadas de medo. O formato da trilogia permite explorar o medo de forma progressiva. O primeiro filme apresenta a ameaça, o segundo filme aprofunda o terror e o terceiro filme encerra o ciclo ou o reinventa, trazendo à tona segredos e reviravoltas dignas de um grande finale. Pânico 3 chegou aos cinemas como o capítulo final, dando um desfecho à história iniciada em 1996. O terceiro ato traz confrontos finais, resoluções emocionais e respostas para os mistérios que marcaram os 2 primeiros filmes. It's your turn to scream, asshole. É um exemplo clássico de como um capítulo final de uma trilogia deve ser. Oferece resolução para os arcos dos personagens, confronta traumas antigos, revela segredos do passado e proporciona ao público a sensação de que a história finalmente encontrou seu fim. Pânico 3 fecha a história principal ao mesmo tempo em que brinca com a ideia de que o terror nunca termina. Um exemplo de como uma trilogia pode reinventar a sua narrativa a cada novo capítulo, sem abrir mão da sua essência, é A Morte do Demônio. O primeiro filme apresenta o terror puro e claustrofóbico da cabana na floresta. O segundo filme mistura terror com humor e exagero, intensificando o suspense e a violência. Enquanto o terceiro filme transforma a saga em uma aventura épica, expandindo o universo da história e levando o protagonista a novos desafios. A trilogia Evil Dead oferece um encerramento marcante para a história, ao mesmo tempo em que explora novas camadas de medo e criatividade, mostrando como o terceiro filme pode reinventar a narrativa sem esquecer das suas raízes. Yo, she-bitch. Let's go. A saga Olhos Famintos apresenta uma criatura que retorna de tempos em tempos para se alimentar, construindo uma mitologia própria dentro do terror moderno. O primeiro filme se destaca pelo suspense e pelo clima de estrada, que culmina em um inimigo quase invencível. O segundo amplia a ação, colocando um grupo maior em confronto com a criatura, revelando um pouco mais sobre seu ciclo de caça. Já o terceiro capítulo busca conectar os eventos, servindo como uma ponte entre passado e futuro. Mesmo com altos e baixos, a trilogia Olhos Famintos é lembrada por seu vilão marcante e pela sua atmosfera de perseguição incessante. Nos anos 2000, a trilogia O Albergue se consolidou como um dos grandes representantes do torture porn. O primeiro filme causou impacto ao mostrar o turismo do horror, onde pessoas eram vendidas como mercadoria para a brutalidade. A sequência ampliou o universo, dando mais detalhes sobre a rede sombria por trás da violência, explorando novas vítimas e novos carrascos. Já o terceiro capítulo levou a fórmula para outro ambiente, mantendo o sadismo como o elemento central. A trilogia O Albergue exemplifica como o terror pode utilizar a violência explícita para explorar medos sociais, provocando assim desconforto ao espectador. Em 2021, a Netflix trouxe uma proposta diferenciada ao lançar de forma consecutiva a trilogia Rua do Medo, permitindo ao público vivenciar mais intimamente uma narrativa contínua em 3 partes. O primeiro capítulo ambienta os espectadores no terror adolescente dos anos 90, cheio de referências ao terror slasher. O segundo capítulo retorna aos anos 70, explorando o terror de acampamento e expandindo a maldição que assombra a cidade.
Já o terceiro capítulo leva a trama ao século XVII, revelando as origens da maldição e conectando todas as linhas narrativas. Essa trilogia é um exemplo moderno de como o terror pode dialogar com diferentes épocas, mantendo um arco coeso e cheio de reviravoltas. Recentemente, o diretor Ti West apresentou a chamada Trilogia X. Iniciada com X, a Marca da Morte, o filme trouxe uma atmosfera de horror clássico setentista, explorando a violência e obsessão através da personagem Pearl. Na continuação, intitulada Pearl, o diretor revisita o mesmo universo em um prelúdio estilizado, revelando as origens da protagonista com um tom mais psicológico e teatral. Por sua vez, o filme Maxine encerra a saga, transportando a história para os anos 80 e explorando o lado sombrio da fama e do estrelato, sem perder a brutalidade característica da franquia. A trilogia mostra como o terceiro ato pode reinventar a narrativa, unindo estética, violência e construção de personagem em um ciclo coeso e impactante. If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right? I know the lines. Bom, e a gente não pode falar de trilogias do terror sem mencionar a recente trilogia de Halloween, dirigida pelo David Gordon Green, que trouxe o retorno da Final Girl Laurie Strode e do vilão Michael Myers 40 anos depois do filme original. I've waited for him. Ignorando as sequências anteriores e retomando a história como um confronto direto entre passado e presente, o primeiro filme reinventa o terror ao mostrar Laurie Strode enfrentando novamente Michael Myers, mantendo o suspense e a tensão característica da série. Em Halloween Kills, o terror é intensificado, com confrontos maiores e a cidade de Haddonfield mergulhada no caos, aprofundando a mitologia do assassino. Já Halloween Ends conclui o arco de Laurie e Michael, oferecendo um desfecho definitivo para essa linha narrativa, com momentos de tensão máxima e resolução emocional. A trilogia Halloween exemplifica como o terceiro ato pode encerrar uma saga clássica, mantendo o equilíbrio entre legado, inovação e terror contínuo. As trilogias, ou os filmes de número 3, nos fazem acreditar que todo terror tem um ponto final, mas o medo sempre encontra um jeito de retornar, seja com uma nova forma, um novo rosto ou uma nova maldição. E quando menos esperamos, ele já está à espreita, pronto para ressurgir. Não importando o dia, a hora e o lugar. Porque o medo, assim como o terror, ultrapassa os limites do calendário. Mas isso aí é assunto para um outro episódio.